Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos vocês. Muito boa tarde a todo mundo que está aqui no meu feed. Fizemos um pré-live agora há pouco e começamos, né, aguardando o professor Durval Lemos para a nossa live de hoje, a última live dessa temporada do grupo Jus Política. Vai ser um prazer conversar com o professor Durval Lemos, que é nosso diretor da FECAP. Daqui a pouquinho eu falo sobre todo o currículo dele, mas mais importante, o Durval é um amigo muito querido, uma pessoa que simboliza a nossa instituição, a FECAP. É um prazer de verdade trabalhar com o Durval no dia a dia e falar com ele aqui, encerrando essa nossa temporada de lives. Acho que é muito importante também, nesse nosso contexto, olha que ele chegou por aqui. Durval, estamos aqui te esperando. E tem muita gente boa nos acompanhando. Rafinha tá por aqui, que trabalhou na extensão da FECAP, nossa FECAPiana, muita gente boa. Boa tarde, Durval, tudo bom? Olá, Flávia. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz de ter recebido esse convite seu, que alguém que eu admiro tanto, além da amizade, pela competência, pela capacidade de trabalho, revelada nas diversas frentes da sua vida, sempre tão intensa, não é? E sempre tão produtiva. Eu acho que esse é um dos pontos que me fazem admirar você ainda mais pelo seu dia a dia. Fico, de fato, muito feliz por estar acompanhando aí a dinâmica do canal do Jus Política, do teu dia a dia. E acho que vai ser um momento legal para a gente bater um papo sobre segurança pública. Que coisa boa. Muito obrigada, Durval. Muito obrigada por aceitar o convite. Muito obrigada pelo apoio. Eu tenho que fazer alguns registros públicos muito importantes, gente, quando se refere à figura do professor Durval e a relação que ele tem tão próxima com esse tema. O Durval é um amigo muito querido, é o diretor da nossa FECAP, né, a Faculdade de Administração, de Ciências da Administração e Direito da Universidade de Pernambuco. Para quem não é do Estado, a FECAP é uma instituição muito importante para o desenvolvimento do Estado, para a gestão pública e gestão privada aqui no Estado de Pernambuco. E a UPE é uma instituição que tem um papel importante na nossa sociedade pernambucana, é uma universidade multicamp, espalhada por todo o território do Estado e que trabalha e que atua nas mais diversas frentes, colaborando para o desenvolvimento do Estado, para a redução de desigualdades. Então, ter no Durval Lemos uma pessoa tão competente. Daqui a pouco eu conto para vocês um pouco da minha história com o Durval, que é longa, né, Durval? A gente já está fazendo muitas instituições juntas. Mas é um prazer ter o Durval como nosso diretor, sobretudo por ser um incentivador de projetos, como o projeto Jus Política, né? Um dos grupos de pesquisa, um dos muitos grupos de pesquisa e das muitas frentes de pesquisa e de diálogos aí abertas na nossa FECAP. Bem, gente, por que o Durval, além de toda essa participação do Durval e da relevância dele na FECAP, eu digo que uma das alegrias de trabalhar na FECAP é trabalhar ao lado do Durval. Eu queria salientar também o currículo do Durval. O Durval é delegado de Polícia Civil há muitos anos, embora essa sua aparência não nos mostre. É professor da UPE, de Direito Penal, é professor da Universidade Católica de Pernambuco, mestre em Direito Penal, doutorando pela Universidade de Lisboa, ou seja, um profissional gabaritadíssimo para conversar com a gente sobre segurança pública. É um prazer de verdade ter o Durval aqui conosco. E ainda na apresentação eu tenho que contar uma coisa muito bonita para o pessoal que está nos assistindo. Gente, o Durval foi o coordenador do curso da primeira faculdade em que eu lecionei. Foi ele que me contratou pela primeira vez para ser professora no ensino superior, em 2005, lá na ESA. Para por aí, Flávia, para o pessoal não fazer conta de tempo. É todo mundo de humanas. Quem está assistindo é de humanas. E tem muita gente boa de humanas assistindo. Um beijo para Adriana. Um beijo para todo o pessoal do grupo de pesquisa. Rebeca, nossa coordenadora de extensão. Tanta gente boa. Toda a FECAP está toda aqui conosco. Durval, temos muita coisa para conversar, né? A agenda é boa. Sem dúvida. Tem muita gente nos assistindo. Falar de segurança pública, né? A minha impressão, não sei se é a sua, que afinal de contas é um estudioso do tema, professor do tema e atua no sistema. Eu não sei se você tem essa impressão, mas parece que nós estamos nos reconciliando com uma série de sistemas de proteção e de defesa de direitos no Brasil. Entre eles, me parece que nós estamos com uma visão um pouco diferente do que é o direito à segurança pública. Você tem essa impressão? Quando se fala do direito à segurança pública, Durval, é sistema carcerário, política penitenciária,
O que se refere efetivamente no direito à segurança pública? A gente queria te ouvir sobre isso. Professora, deixa primeiro fazer o registro de tanta gente bacana que está entrando aí. A nossa live internacional, viu? Minha colega de faculdade, aí, Flávia Kittner, que está nos assistindo. Bom, Flávia, essa impressão é de fato uma impressão que acredito é um fenômeno que a gente vai começar a estudar a partir de agora, mas acredito que será uma constatação. Por muito tempo, né, e essa visão acho que se fortalece aí com a questão dos presos políticos, da anistia, enfim, acho que foi feito um estigma com relação à segurança pública, como segurança pública sendo um assunto essencialmente e exclusivamente de polícia. E a essa ideia de segurança pública se deu sempre, ou quase sempre, a expectativa de limitação de direitos. Né? Então, sempre que se fala de segurança, a primeira imagem que vem à mente do cidadão é exatamente o policial, é o delegado, é o policial militar na rua fazendo uma abordagem, limitando a liberdade de locomoção. Não é? E interessante é que, vinculada a essa atividade, há quase sempre também a perspectiva de uma certa brutalidade, né? De alguém que está ali muito mais envolvido com a utilização da força pela força do que propriamente pelo direito. E eu digo isso de forma... eu tenho hoje 22 anos como delegado de polícia. Eu tenho isso como 22 anos como delegado de polícia. E inúmeras foram as vezes em que eu fui abordado com alguém dizendo assim: eita, você é delegado? Nem parece. Então, esse nem parece, de alguma forma, né, ele te indica alguma coisa. Não parece por quê? Não parece porque se foge àquele estereótipo de alguém que está sempre de carrancudo, de cara feia, pronto para limitar direitos. Então, acho que esse momento, como momentos anteriores também, como greve da Polícia Militar, que a gente teve há um tempo atrás, mas em especial esse momento de pandemia, ele está começando a traduzir a segurança pública como sendo, na verdade, um direito fundamental para que as pessoas possam exercer os seus demais direitos. Né? A segurança pública como algo que viabiliza a liberdade de locomoção, não que tolhe, mas que viabiliza a liberdade de locomoção, que viabiliza a possibilidade das pessoas trabalharem, né? Que viabiliza a possibilidade das pessoas terem acesso a serviços públicos. E acho que isso vai trazer um ganho sob o aspecto da cidadania muito grande, porque talvez seja uma janela de oportunidade para que essas instituições que estão mais diretamente relacionadas à segurança pública possam incorporar, né, essa carapaça de cidadania e, a partir daí, também internalizar algumas práticas que já vêm sendo reclamadas por organismos de direitos humanos, né, e pela própria academia há algum tempo. Segurança pública não é só algo de polícia. Quando a gente fala de segurança pública, a gente se articula, por exemplo, com as Forças Armadas que fazem a segurança nacional, com a agência de inteligência, com a ABIN, recentemente mencionada em todos os noticiários. Não é? A gente deve necessariamente se articular com as universidades que têm a capacidade, a potencialidade e o papel de construírem conhecimento, com órgãos públicos que podem viabilizar determinados requisitos indispensáveis à segurança, não é, como sentimento do cidadão, não é? E também a participação de todos nós. Não é? Segurança é também uma responsabilidade de todos nós. Excelente, excelente, Durval. Por uma questão muito importante também. Falando, inclusive, eu tenho que fazer algumas ressalvas, né? Além das atividades do grupo, essa questão da segurança pública. O Durval também foi professor na Unicap durante muitos anos de direito administrativo. Então, o Durval também. É muito legal tê-lo aqui conversando conosco sobre política, sobre a política de segurança pública, porque ele também é professor de direito administrativo. Falando nisso, Durval, nós temos a presença aqui de pessoas de todas as instituições em que lecionamos, além da sua família, né? Temos os nossos ex-alunos da Unicap,
temos os ex-alunos da ESO que nos acompanham, temos os nossos alunos da UPE, sempre alunos da UPE. E Estou vendo também aqui Eduarda, né? Eduarda, acho que é Duda, mestranda da Católica, né? tá Da na Federal. Da Federal. Exatamente. Muita gente boa. E sabe quem? Patrícia Anjos, que foi nossa aluna na... E Meu muitos amigo colegas também. Eduardo Coimbra também. Isso, já falou várias vezes que você é craque. Esse é seu dia de ser jogador de futebol e craque, Durval. E uma questão importante também nesse universo de pessoas é porque nós temos a Adriana, sua esposa, e a Ana Virgínia, sua filha, aniversariante. Ô, Flávia, esse pessoal que está colocando aí é fera, é craque. Depois pode deixar o número da conta para a gente fazer o depósito. Claro, claro, com certeza. Por vocês. Olha, a Flávia também, muito feliz aqui. Durval, sobre segurança pública, uma coisa também que sempre a gente sempre fala, né, quando se conversa sobre políticas públicas, que o problema das políticas públicas se refere à escassez. E, portanto, significa escolher, ou proceder a escolhas, e geralmente escolhas em relação às diversas faltas ou, como poderia dizer, raridades, sejam elas naturais, pessoais, de recursos. E é interessante porque, por exemplo, sempre quando nós falamos de políticas públicas, as pessoas pensam nas políticas públicas de direitos prestacionais, saúde, educação e etc. Mas, por exemplo, um livro clássico do tema, que é o livro do Cass Sunstein e do Stephen Holmes, que é o Curso dos Direitos, lembra que a liberdade depende de impostos. E nossos impostos financiam o sistema de segurança pública, que é o que viabiliza todas as nossas liberdades, né? Isso. Mas aí, vamos lá. Como é que funciona assim? Quando nós falamos de segurança pública, nós estamos falando de repressão? Olha, o pessoal está te pedindo em prática de laboratório, viu, Juliana Calado? Ó, o João Paulo também, nosso ex-colega na ESO, meu ex-colega na Unicap permanece com o Durval também. Tem muita gente boa nos vendo. A Fadir, que está aí presente. Pois bem, Durval, o que se refere à segurança pública? É só punição? Envolve informação, sistemas? Como é que isso se articula nesse universo? Flávia, vamos registrar aí também a presença de Bruno Baptista, o nosso presidente, né, da OAB. Meu amigo João Paulo, a que você se referiu. A guitarra está aqui, João Paulo. João Paulo que gosta dessa brincadeira aí com a guitarra. Flávia, de fato, segurança não é só polícia, né? E eu diria até que a segurança, a atuação da polícia é para quando a segurança faltou, né? Então, a polícia ela atua num momento completamente diferente da segurança. A segurança ela decorre de uma política articulada, lógico, não é de uma política articulada de repressão e tal, mas ela, sobretudo, ela trabalha com a ideia de prevenção. Aqui no Estado, há alguns anos, eu tive a oportunidade de trabalhar na concepção de um programa chamado Pacto pela Vida. E o Pacto pela Vida, ele teve uma ideia muito interessante, porque ele, naquele momento, retratou em sua essência o que o nome do programa trazia. Nós tínhamos, como ainda temos hoje, um nível muito alto de homicídios, mas houve um pacto, houve uma prospecção de causas, de gargalos no sistema judicial, de investigação, de vulnerabilidades sociais, né? E a partir daí foi feita uma pactuação com universidades, com polícia, com o sistema de proteção social do próprio Estado, envolvendo-se organizações não governamentais. Portanto, um plexo de ações com o propósito de evitar, de prevenir que as pessoas se desviassem daquele caminho que se imagina como sendo o caminho adequado, né, e que se estabelece legalmente como tal. Então, quando a polícia vem a agir, né, quando há necessidade da atuação da polícia, ainda que da polícia preventiva, é porque, de alguma forma, a gente vai detectar uma falha sob o ponto de vista da formação cívica, da civilidade. Aproveitando, eu não sei se os meninos ainda estão por aí, mas é algo que eu sempre digo a eles. Eu digo, olha, a gente tem que parar no semáforo vermelho, independentemente de ter guarda ou de ter câmera. Porque a gente, o preço de se viver num Estado de Direito é o de obedecer às normas e não de obedecer às pessoas. No momento em que a gente entra na ideia de obediência às pessoas, a gente também ingressa na esfera do arbítrio,
né, na esfera do autoritarismo, porque como pessoa eu posso dar qualquer determinação. Agora, para que a minha determinação seja válida, seja legítima, ela precisa estar fundamentada na lei. Então, acho que é lógico que há determinadas atividades, um jogo de futebol, o dia a dia, um corredor bancário, um grande corredor comercial, precisa da presença do policiamento ostensivo, do policial militar. No entanto, né, as eventualidades, a própria necessidade já revela que entre o ideal e o possível, entre o ideal e o real, há um determinado, uma dissociação razoável. Então, segurança não é só polícia. Polícia é muito importante, né? Mas a polícia entra no momento posterior, quando essa cadeia, de alguma forma, deixa a desejar. Essa cadeia de formação do cidadão deixa a desejar. E não só, aí não vem a questão da má formação moral, da crítica ética, mas também de toda a análise da questão da vulnerabilidade social, que é extremamente importante para que a gente garanta às pessoas que elas têm a liberdade e a autonomia para se comportarem de acordo com a formação moral que receberam. Perfeito, muito legal de verdade. Assim, olha, a Beolinda está tá ali aplaudindo, porque é muito, muito bom você lembrar dessa dissociação relevante, né, entre o que é formulação de política pública estatal e do que se refere ao universo, né, das individualidades, né, e do universo da ação moral individual. Durou uma questão importante. Fala-se muito que segurança pública é sinônimo de informação. Mas eu diria até um pouco mais, né? Toda política pública é sinônimo de informação, porque sem ela nós não planejamos atividades. E aí nós temos... Eu já tive uma oportunidade muito bonita lá na nossa querida FECAP, que foi a de receber como estagiário de docência, numa das minhas disciplinas de Direito Público, um mestrando do mestrado de Gestão Pública, em que o tema dele era o Pacto pela Vida, em que ele articulava os dados do Pacto pela Vida, enfim, um trabalho muito interessante. E nós sabemos que no Pacto pela Vida também nós tivemos a participação na formulação dessa política de professores, né, como o José Luiz Raton e outros professores também da Universidade Federal. Eu queria saber um pouco mais de você sobre isso. Assim, a universidade pública, ela se articula, a universidade em geral, mas geralmente nós falamos da universidade pública porque boa parte da pesquisa brasileira está concentrada na universidade pública. Ela se articula, há essa articulação com o sistema de segurança, com as secretarias de segurança. Isso acontece aqui em Pernambuco? Você tem notícia de como isso acontece em outros estados? Flávia, fazer o registro aqui do meu amigo Ricardo Cisneros, né, meu colega delegado de polícia também. Eu gostaria de te dizer o seguinte, Flávia. Eu acho que de um tempo para cá houve um interesse muito maior pela questão acadêmica, né? Houve uma modificação na forma de ingresso dos delegados, né? A gente não escuta, mas a Constituição de 88 trouxe a exigência do concurso, da formação jurídica, né? Então, aquela coisa do que era antigamente o biônico, o indicado, né? Aquilo que por muito tempo trouxe um certo estigma à categoria, isso foi sendo superado e a gente vem percebendo, a olhos vistos, essa modificação. De modo que essa perspectiva é muito boa quando você olha o quadro, né? Os quadros, eu não diria só em Pernambuco, mas acho que de uma forma geral, os quadros vêm sendo muito, muito qualificados. A gente tem uma academia de polícia, né, em que são ministrados determinados conteúdos. Particularmente, eu tenho algumas críticas e algumas sugestões. Não são críticas negativas. São críticas, na verdade, para o aperfeiçoamento dessas instituições. Primeiro, essas academias têm que estar voltadas à perspectiva de um Estado de direito. Esse é o ponto de que qualquer formação profissional deve partir. O delegado, portanto, o policial, como alguém que está ali para assegurar a concretização de direitos e não para limitá-los. O limitar direitos é uma excepcionalidade imposta pelas contingências. Depois, muitas vezes a gente tem a ideia de que vai entrar na academia e vai estudar de novo direito penal, processo penal, PPP. Isso por muito tempo foi assim. No momento do meu ingresso, nós fizemos isso.
Só que não era mais necessário, porque nós já vínhamos de um concurso público. Essa história de ensinar direito penal, processo penal, era na época anterior. Mas, nesse momento, o que a gente precisa é se aperfeiçoar nas técnicas de investigação, se aperfeiçoar nas noções de inteligência, nas técnicas de inteligência, na análise de dados estatísticos. Né? Eu acho que a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre a análise estatística desse momento. Os números, eles podem revelar ou esconder muita coisa. Né? E essa capacidade de interpretação da estatística é fundamental para que você consiga traçar estratégias importantes com relação à segurança. Naquele momento da formação do Pacto pela Vida, e acredito que posteriormente também eu não venho lidando diretamente com ele, mas houve sim o envolvimento não só da UPE, mas da Universidade Federal, de universidades comunitárias, como é o caso da Universidade Católica, e de outras, de organizações não governamentais. Houve, de fato, um pacto. Mas eu comentava com o pessoal da minha turma de criminologia da semana passada uma situação interessante. As pessoas dizem, mas por que é que dava certo, agora não dá? Veja, primeiro, a gente não pode dizer que dava e agora não dá. A gente precisa analisar a partir das metas que são estabelecidas. Agora, graduais, né? Gradualidade, pessoal. Isso. Agora, algo que é fundamental é perceber o seguinte, que nenhum programa de prevenção e de repressão à criminalidade, ele se mantém por um período que vai aí de 6 a 8 anos, sem que ele entre em ciclos de retroalimentação a partir da análise dos seus resultados. Então, a gente, para fazer um programa dessa natureza, precisa fazer um diagnóstico, ver quais são os recursos necessários, quem são os parceiros adequados, estabelecer as regras, a atuação e as metas, para, à luz dela, poder se fazer uma avaliação e fazer os ajustes. Esses ajustes são periódicos e precisam ser. Mas aí, entrando muito no que você trabalha da questão das políticas públicas, o que é que acontece? Com relação à segurança, é necessário que a gente entenda, não só sobre o aspecto, digamos assim, retórico, que esses programas devem ser sempre programas de Estado e não programas de um governo. Quando a gente atrela ele ao governo, a gente acaba incorrendo num problema, que é a impossibilidade, quase sempre, de se dar a esses programas a reformatação necessária. Porque aí o governante fica naquela expectativa de dizer, olha, se eu mudo isso agora, é um reconhecimento de que eu estava errado. E não é isso. Né? Não é um reconhecimento de que se está errado. Todo programa dessa natureza precisa passar por ajustes a partir dos resultados que são obtidos. Sem dúvida. E muito legal você falar sobre essa questão de metas, objetivos, gradualidade. É porque nós temos muita gente, a maioria das pessoas que nos assiste, certamente é da área, né? Nós somos formados pelo direito, nos interessamos pelo direito. E no direito nós sempre obedecemos a lógica, né? Do cumprimento ou descumprimento. Enquanto a política pública ela trabalha numa perspectiva de metas e gradualidade, que é muito importante, assim, lembrar sempre. Essa história do Pacto pela Vida foi muito legal, porque no seminário do Marco Antônio, ele foi muito claro na turma, olha, gente, não é que o Pacto pela Vida deu errado, mas a política pública ela tem um decorrer no tempo. Um outro exemplo de política pública, por exemplo, que foi incorporada, e nós dependemos também da incorporação pela sociedade civil, né? Eu sempre uso aqui em Pernambuco como exemplo muito legal de política que foi incorporada na nossa vida, e a gente vai falar de praia, eu espero poder falar de praias em breve, é a questão, né, da praia limpa, né? Nós nem percebemos que essa é uma política muito particular do estado de Pernambuco, que é a praia limpa jogando lixo no saquinho, gente. É uma praia do pessoal dos outros estados, é uma música que todos nós conhecemos, é incorporada no nosso dia a dia. Muito interessante porque as pessoas, em geral, nós percebemos que essa política ela condicionou comportamentos individuais. Então, uma questão que me veio agora à mente é a seguinte. Nós estamos vivendo um momento de reconciliação com as políticas públicas em geral, com a segurança pública, com o SUS, mas também com a universidade. E a UPE e as universidades públicas no Brasil, aqui em Pernambuco, elas se organizaram num pool, né, numa articulação muito bonita em relação às medidas, né, com os governos do estado, em relação às medidas necessárias para o combate, né,
à pandemia. E nesse universo fala-se muito de violência, né? Nós já temos sobre a pandemia, ela tem uma série de repercussões em relação à segurança pública. A primeira coisa que se fala ou que se diz, nós tivemos um aumento ou um decréscimo na violência? Nós já temos dados sobre isso? Como é que a Covid está repercutindo nesse universo aí da criminalidade? Flávia, primeiro aí mais alguns registros, né? Gisele, por exemplo, fala da necessidade da gente fazer esse diálogo com a sociedade civil, e é um fato. Minha amiga Lívia também, Felipe André Gomes, né? Dudu, muita gente entrando. André Gomes, Lei, Alexandre Bartilotti, nosso amigo. Bartilotti está aí, é? Ele chegou, e, assim, elogiou pouco, ele só disse que era live das lives. Paulo Joviniano, valeu, Paulo. Minha querida Rebeca, trazendo a informação de que Pado, o secretário aí de Defesa Social, testou positivo para o Covid-19. Né? O próprio governador, infelizmente, também está passando por esse momento, que ele tem a força, ele e a família dele, necessárias para que ele se recupere. Me parece que até a vice-governadora também está acometida, mas eu não tenho certeza. O secretário executivo, o adjunto de Defesa Social, também teve o Covid-19. Mas, Flávia, você perguntava da questão das estatísticas, né? De como é que está essa questão, se houve um aumento maior de crime, se não houve, e da nossa reconciliação com as políticas públicas. Eu acho que o momento é de... Eu já venho falando isso há um tempo, eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho sobre a função do Estado. O que é que a gente espera do Estado? E, consequentemente, acho que as políticas públicas entram nesse diálogo. Acho que é um momento em que a gente está se reencontrando, por exemplo, com a questão da saúde. Não é? Gente que estava nem aí porque tinha um plano de saúde e agora está pensando quantos leitos estão ocupados, quantos leitos estão desocupados, e entenderam, né, meio que parafraseando aí o que o Papa Francisco disse, que não é possível ser sadio no mundo doente. Então, o que acontece no meu entorno também passa a me interessar nesse segmento. Acho que há, portanto, o momento de se fazer o resgate, não é? E as pessoas aderirem a esse discurso e a essa reflexão sobre política pública. Saúde e segurança entram nisso. Você já pontuou muito bem com relação a essa questão da gradualidade. A gente não pode muito dizer que isso deu certo ou isso deu errado. Na minha perspectiva, por exemplo, existem pontos a serem melhorados, existem, né? Mas, pelo menos, existe um direcionamento, existe um modelo de gestão que está sendo implantado e dentro das limitações de cada um, aperfeiçoado na área de segurança. Vejam, a gente tem hoje, logo quando começou essa história de isolamento social, há algumas semanas, eu escutei alguém dizendo assim, agora a violência doméstica vai aumentar muito, porque as pessoas estão dentro de casa e tal, o marido vai bater na mulher. Vejam, quando a gente... E aí, partindo disso, eu fui dar uma olhada nas estatísticas que estão à disposição de todos os cidadãos no site da SDS. E o que a gente percebe é que não há a possibilidade, de forma séria, utilizando um mínimo de cientificidade, se é possível utilizar esse critério de mínimo de cientificidade, da gente atrelar o aumento da violência ao momento em que a gente está vivendo, não é a quarentena, o isolamento social. O fato é que, naquele primeiro momento em que nós fomos instados a ficar em casa, muita gente não sabia se nós íamos nos recolher por uma semana, por 3 dias, por 4 dias. Então, teve muita gente que achou que estava indo de férias. Não é? O cara ia, vamos curtir a live. Então, era só álcool, ia para dentro de casa, passar um grande final de semana prolongado. Então, como acontece em boa parte dos finais de semana prolongados, de períodos de férias prolongados, houve um leve aumento com relação à violência doméstica. Mas nada
que tenha se agravado significativamente em razão da manutenção da quarentena. Não é possível fazer essa relação. O que é possível é dizer que diminuímos, por exemplo, a quantidade de crimes contra o patrimônio. Por quê? Porque as pessoas, em sua maioria, com as ruas mais desertas, ficaram receosas de exporem seus bens. Né? Então, consequentemente, quando você não tem a exposição do bem, o crime contra o patrimônio também diminui. Roubo de carro. Ora, agora, nesse momento, a gente vai cair muito roubo de carro. Por quê? Porque nas principais vias da cidade, principalmente de Recife, nas principais vias a gente tem um policiamento ostensivo. Então, a gente já tem uma limitação, não é? Pouca gente saindo de carro, metade, mais ou menos. E, além disso, o receio, porque a gente tem uma atuação da polícia ali de modo muito frequente. Eu vejo Gisele aqui dizer, professor Durval, também precisamos levar em conta a subnotificação, né? Desses dados, em especial para a violência doméstica. Com relação à violência doméstica, houve o aperfeiçoamento de alguns instrumentos para que a vítima não ficasse tão exposta e tivesse a necessidade de ser ela também a denunciante. Então, de qualquer forma, quando você tem lá as patrulhas específicas para a violência doméstica, a própria presença dos vizinhos, né, que também estão em casa, isso meio que relativiza a questão da subnotificação. E é bom também lembrar, com relação especificamente à violência doméstica, e é bom também lembrar que em Pernambuco a gente tem uma delegacia virtual. Né? Essa delegacia virtual ela está abrigada no site da SDS, que é o sds.pe.gov.br, e em que já é possível fazer virtualmente, à distância, o registro de várias infrações penais. Lógico que aquelas que envolvem violência, não. A pessoa ainda precisa comparecer à delegacia. Mas, de qualquer modo, Flávia, essa também é uma janela de oportunidade para que se busque ampliar a oferta desse serviço. Entendi. Duval, outra questão também que surge, existe uma economia da criminalidade, né? Que é levada em consideração pelos órgãos, né? Existe um microsistema econômico da criminalidade, dizem inclusive que é um macrosistema econômico, né? Um dos grandes movimentos transnacionais. Eu não sou do crime, não, gente. Só brincadeira que eu sempre faço com o Durval, mas eu gosto muito de direito. Eu já gostei muito de direito penal, né? Ele sabe disso. Eu já gostei muito de administrativo, Flávia. Pois bem. Tá vendo? Tem gente que concordou, tá vendo? Com essa sua paixão aí em casa. Pois, pessoal, depois uma questão que fica, né? Existe um microsistema de criminalidade, existe um microsistema econômico e, obviamente, da mesma forma como hoje nossas relações sociais foram, né, para as mídias, para as redes sociais, nossos afetos, os nossos pedidos, né? Eu acredito também que nós já temos... será que a criminalidade também já chegou nas mídias sociais? Instagram, golpes, pedidos, WhatsApp, porque tudo hoje passa pelo WhatsApp, né? A gente já tem algum dado sobre isso? Crimes cibernéticos, como é que está acontecendo isso? Já temos alguma coisa em Você tocou num ponto fundamental e que, inclusive, a gente está fazendo hoje alguns estudos com relação a essa questão, não é, dessa microeconomia do crime. Existem algumas atividades que continuarão a existir e serão fomentadas sempre enquanto forem lucrativas. Por exemplo, o tráfico de entorpecentes. Né? Então, alguns segmentos vão ser agora abalados. Por exemplo... Só pergunta, você sabe, existe alguma informação sobre delivery, por exemplo, também de entorpecentes? Não, eu não sei, eu não vi essa realidade. Mas tem alguma informação nesse sentido já? Algum tipo de... Vocês sabem que vocês não podem falar aqui, né? De rastreamento, mas assim, já tem alguma informação nesse sentido? Sim, Flávia. Isso era uma das coisas que eu ia abordar contigo, é o seguinte. Aquilo que demanda a presença, digamos, ostensivamente, não é? Ou algo de maior vulto, que chama mais atenção. Por exemplo, o roubo de carro, mais uma vez. Esse vai sofrer um impacto violento aí. A comercialização dessas peças. Existe um mercado para isso. Né? Então, isso vai sofrer um impacto grande.
Com relação ao tráfico de entorpecentes, o tráfico já não é algo que venha com ostensividade, né? Então, o tráfico é feito de forma velada. Então, o tráfico continua sendo... o tráfico não acredito que vá sofrer o abalo econômico neste momento. Né? Não vejo dessa forma. Agora, existe, e vez por outra a gente escuta, canal no Instagram, né? Conta no Instagram para a prática de outros crimes, produto falsificado, contrafação de marcas, golpes, estelionatos. Né? Então, a gente, lamentavelmente, vive num momento de muita solidariedade, mas, por outro lado, também de muita esperteza, né? E de muita falta de civilidade, de muita criminalidade nesse sentido. Então, golpe bancário, gente pedindo documentação, gente pedindo senha pela internet, sobretudo para os mais vulneráveis, né? Para recebimento de auxílio emergencial, para a realização de empréstimos, para a tomada de empréstimos consignados. Enfim, tudo isso existe, já existia antes da quarentena e, de alguma forma, foi retomado com muito mais força agora, porque agora as pessoas não têm, muitas vezes, a possibilidade de verificar se é verdadeira ou não aquela proposta, né? Porque elas estão vivendo um ambiente digital. Então, agora não tem mais a possibilidade de procurar saber, muitas vezes, né? Aqueles mais vulneráveis ficam suscetíveis a isso. Mas essa questão da repercussão criminal, econômica do crime é muito grande. Agora, o que a gente precisa ver, e a gente vai estudar um pouquinho mais adiante, quando acontecer, será que a retomada da economia também vai trazer a retomada dessa economia do crime que sofreu agora o impacto da Covid-19? Ou essas pessoas que estão sofrendo hoje esse abalo se transmudarão, migrarão para outra atividade também criminosa. Entendi, ou seja, migração. Nós já tem um pessoal aí que estamos vivendo um momento de denúncia, né? A Juliana Calado, que pediu para que você voltasse para laboratório, falou sobre a questão do QR Code em doações de live. Sim. Está falando sobre a questão dos testes de Covid. Tem muitos crimes também contra a economia popular, né? Falsificação de álcool gel, né? A gente tá isso. Muita coisa. Né? Muita coisa. Não é? A gente teve gente se fazendo passar. Eu sou síndico do prédio aqui, e uma das coisas que a gente observou, Flávia, é que muita gente aí fazendo aquele golpe, dizendo que era da CELP ou da Compesa, né, para poder ter acesso ao condomínio. Né? Nesse momento de mais vulnerabilidade, quando os esforços do Estado estão mais voltados para essa pandemia. Meu querido amigo Valci Martins de Faria, delegado, dizendo que a criminalidade também se adapta e diversifica. Empreendedorismo. Muita satisfação para mim dividir aqui esse momento com meus amigos, com quem eu tive a oportunidade e tenho de trabalhar aí há mais de 20 anos. Né? Valci, Ricardo, mais gente por aí entrando. Muito bom, muito legal. Isso, na verdade, isso mostra um pouquinho de quanto você é querido, né? Cidadão de Olinda, cidadão recifense. Olha, Durval é famoso, vocês não têm ideia. Ó, Flávia, o Valci, que está conosco, se eu não me engano, ele foi delegado de crimes, entre outras coisas, de roubo de cargas. Né? Esse segmento de roubo de cargas agora vai sofrer um impacto significativo. Né? Os golpes também vão ser dados a partir de sites falsos, site para comercialização de produto. Né? Então, eu não vou fazer aqui propaganda, mas a Polishop, alguém vai lá e faz um fake da Polishop e recebe. Evidentemente, o cliente jamais vai receber esse produto. Né? Mas esses golpes têm sido registrados. Interessante. Durval, você viu que nós temos toda a comunidade FECAP também aqui. Ellen, a Rafinha, olha, todos eles aqui já mandaram beijão para ela. Pra gente. Mariá também, ó. O Rafa também notificou os usuários para conferirem o nome dos entregadores.
muita gente estava sendo roubada por pessoas se passando por entregador de aplicativo. Sobretudo, os mais vulneráveis, né? Não só socialmente, mas o idoso, aquele que está ali mais suscetível, sofrendo mais com esse momento. Nivaldo Breiner também diz: cuidado com os medicamentos salvadores. Né? Aí vem para a história do charlatanismo, né? Dos chás. Bom, eu comentava com pessoas mais próximas aqui que eu jamais imaginei que nós fôssemos viver em um ambiente em que os remédios tivessem torcida. Né? Tem um cara que torce pela, sei lá, ivermectina, tem o outro que torce pelo chá, tem o outro que torce pela cloroquina, e por aí vai. Então, esse ambiente de instabilidade, de insegurança, de incerteza, né, faz com que as pessoas fiquem mais suscetíveis a tudo isso. Inclusive aos crimes. Ainda no ambiente da segurança pública, mas também relacionado à pandemia, tem outra frente de trabalho também, né? Que é o apoio que o aparato de segurança pública ele dá às medidas, né, estatais, as medidas de limitação, né, individual, mas também de limitação à circulação e limitação à atividade econômica, né? Eu digo que a vingança do Eli Lopes Meirelles é o direito administrativo raiz, é poder de polícia, é requisição. Mas, enfim, Duval, queria saber um pouco mais de você o seguinte: como é que está dando esse procedimento, o processamento dessa articulação entre as medidas que são tomadas? Para quem não é do estado de Pernambuco, gente, nós estamos vivendo, nesse momento, lockdown aqui. Ou seja, nós já chegamos às medidas mais avançadas. Inclusive, é uma oportunidade até mais restritivas. É uma oportunidade até para o pessoal de outros estados conhecerem um pouco como é que funciona, né, a dinâmica, né, de um lockdown. Como é que o aparato de segurança pública está se mobilizando? Porque a gente já ouviu falar de prisão, depois eu quero te perguntar. É possível prisão de quem descumpre medida? É possível prisão em flagrante? A gente quer saber depois até um pouco mais sobre isso. Mas como é que está acontecendo essa articulação? Flávia, até onde eu sei, foram suspensas as férias, as licenças, o efetivo está todo empenhado realmente nesse momento, né, para dar o suporte que o Estado e a sociedade precisam no campo da segurança pública. A Polícia Militar está na rua, né, dando o suporte a essas medidas, sobretudo essas do decreto, né, 49017, de 11 de maio, que estabelecem essas medidas que fazem com que a gente passe agora por esse período do lockdown. A Polícia Civil mantém a sua atividade de inteligência, né, mantém o funcionamento das delegacias, diante de todas as dificuldades. E a gente também dá incerteza, como já disse, a gente não sabe quanto tempo vai durar a pandemia. Então, a gente funciona num regime de plantão, não é? Então, não há lapso na cobertura da segurança para o cidadão. Então, esse é um ponto importante. Mas é também relevante destacar que o profissional da segurança, nesse momento, ele está muito exposto, né, aos riscos de infecção pelo Covid-19. E no momento em que um profissional dessa natureza ele é acometido da doença, para além de todos os dramas familiares e sociais, ele também será afastado da sua atividade por pelo menos um mês. Né? Então, isso traz um impacto muito significativo. Então, os profissionais estão trabalhando com as cautelas legais, aí, com a máscara, né? Procurando manter o distanciamento, mas é uma atividade sui generis. Muitas vezes exige o contato, exige a proximidade, exige o uso da força, né? E infelizmente, tantas vezes quantas forem necessárias, os profissionais terão de aplicar todas essas medidas. Então, queria te perguntar, você viu que o pessoal está louco para saber sobre essa questão da lei penal? Eu notei, Flávia, eu estou deixando a polêmica mais para o fim, né? Vamos fazer o seguinte, falar um pouquinho para o pessoal sobre as medidas de prevenção e depois sobre a questão do penal, que tal? Porque é o seguinte, o pessoal muitas vezes não sabe, gente, olha, não se pode mais circular, o negócio é bem sério, não se pode mais circular na praia, né?
nem na avenida. Ou seja, nós estamos restringindo o acesso à praia. O que o pessoal fazia? Caminhava próximo aos prédios que ficam na Avenida Boa Viagem. Não se podia caminhar os parques inicialmente tiveram acesso, nós tivemos acesso aos parques restrito, depois o que nós tivemos no segundo momento, que era o pessoal caminhando em volta dos parques. Ou seja, as medidas elas foram, né? E como é que acontece essa fiscalização, Durval? Tem articulação entre Polícia Militar, Civil, Guarda Municipal? Como é que é isso? Hoje essa fiscalização ela é feita de modo conjunto, né? Com a articulação de todos esses segmentos. Inclusive, por exemplo, com relação a parques públicos. Então, a Guarda Municipal tem feito essa atuação de modo, inclusive, muito competente, né? Se você pegar os parques, os principais parques da cidade, tem havido isso. A Polícia Militar, com a questão dos automóveis, a circulação de uma forma geral. Agora, de fato, existem lapsos, né? Sobretudo nas localidades mais populosas, né? De menor poder aquisitivo em sua maioria. Então, diante também do conflito de informações, né? Da perspectiva de que já existe um remédio salvador, de tanta coisa, muita gente não se acha obrigada, não é, a respeitar, né, aquela norma que está sendo colocada. Pra você ter ideia, pessoas esclarecidas, né? Você, não, mas isso não pode, não é possível e tal. Vamos entrar com habeas corpus com relação à medida. E aí, ontem, acho que você recebeu também a decisão do STJ com relação ao habeas corpus que foi impetrado por uma deputada estadual aqui de Pernambuco, né? Outras pessoas, outras figuras públicas também já impetraram medidas semelhantes, mas nenhuma até agora, pelo menos que seja do meu conhecimento, obteve o êxito. Na minha perspectiva, Flávia, entrando diretamente no que você havia perguntado, é possível sim a prisão. Lógico que esse não é o interesse de nenhum dirigente, de nenhum governante, mas há também, no campo da norma penal, a obrigatoriedade da sua aplicação. Aplicar a norma penal independe, muitas vezes, da vontade, inclusive, do próprio governador, né? O artigo 268 do Código Penal trata da infração à norma sanitária preventiva. E eu destaquei aqui, no tal decreto, o artigo 268, ele fala da infração, infringir determinação do poder público, né, que tenha essa natureza de norma sanitária preventiva. Vocês vão dar uma olhada aí no artigo 268. E vão perceber que esse artigo 1º do decreto 49.017 de 2020 diz o seguinte: este decreto dispõe sobre intensificação de medidas restritivas de modo excepcional e temporário voltadas à contenção da disseminação do Covid-19. Portanto, é uma medida sanitária preventiva. Alguém poderia perguntar, mas seria um governador determinando a prisão? Não. A prisão, como consequência do descumprimento do artigo 268, seria determinação do próprio Código Penal, que se utiliza de uma técnica chamada norma penal em branco, em que o preceito primário fica a ser completado por uma norma externa a ela. E aí a gente pode ter a norma penal em branco heterogênea ou homogênea, a depender da natureza da norma que completa o preceito. Aqui nós vamos ter, não é, uma norma penal em branco heterogênea, e que a gente vai colocar esse decreto como sendo aquilo que vai suprir a lacuna para dar efetividade, para dar aplicação ao artigo 268. E aí, um questionamento também que se poderia colocar é o seguinte: então é possível que alguém pratique isso em Pernambuco e sofra essa consequência jurídica, mesmo a lei penal sendo nacional e federal, e pratique a mesma conduta lá no Paraná e não tenha essa consequência jurídica? Sim. A técnica da norma penal em branco permite isso. Não só para esse caso. Isso não é algo que seja exclusivo. Se a gente pegar, por exemplo, Flávia, o Estatuto do Desarmamento, a gente já vai encontrar isso lá. Quando, em alguns artigos, ele diz assim:
portar arma em desacordo com a regulamentação legal. Essa regulamentação legal passa pelo Exército, mas passa também, no caso, por exemplo, dos policiais estaduais, pelo governo de cada estado. Então, pode ser que o meu porte seja irregular à luz da legislação de Pernambuco, mas não seja irregular à luz da legislação do Paraná. Então, isso não é um ineditismo. É algo que atinge de modo mais presente a vida das pessoas, porque tangencia o direito à liberdade de locomoção, essa questão do ir e vir, mas não é nada inédito. O que eu gostaria de ver no futuro e aí cada um pode fazer a sua aposta, é uma discussão sobre a constitucionalidade ou não do artigo 3º do Código Penal. O artigo 3º do Código Penal trata da lei penal temporária ou excepcional. Então, descumprir a medida sanitária preventiva em tempos de pandemia. Na hora que esse decreto for revogado, o crime persiste? Se a gente levar em consideração a Constituição, o artigo 5º, inciso 40, cai na regra da retroatividade da lei penal mais benéfica. Né? Mas o artigo 3º diz: aplica-se a lei penal brasileira, aplica-se a lei penal temporária ou excepcional aos crimes praticados durante a sua vigência, como forma de garantir a eficácia desses casos. Então, vamos esperar para ver se futuramente haverá esse questionamento e qual será a deliberação. Se o artigo 3º será ou não tido como constitucional. Interessante esse questionamento seu final. Eu lembrava dessa questão da norma temporária. Eu já contei para você do meu projetinho penal. E isso foi um tema que acompanhou as nossas diversas lives, Durval. Que era o fato de que nós vivemos uma situação excepcional. Falamos muito de crise, mas acredito que a expressão para esse momento seja inclusive uma questão importante, que é a questão da excepcionalidade mesmo. Muitas das medidas, embora elas estejam previstas no ordenamento jurídico, nós não esperávamos que elas eventualmente fossem aplicadas. Em muitos casos, nós não temos as nossas outras fontes, né, de direito, doutrina, jurisprudência, experiências anteriores, dados, né, que informem a atuação dos agentes, né, tanto do ponto de vista legislativo quanto também da administração pública, e ficamos, né, numa situação que é ter que resolver o problema no calor do dia. Mas a gente tem, por exemplo, o artigo 3º do Código Penal é uma norma de abertura, né? Senão, nós não poderíamos nunca ter possibilidades assim, atípicas, né? A gente nunca se imaginou, nunca se cogitou uma questão, né? Um problema como esse, como da pandemia. Eu espero, sinceramente, que a gente consiga em breve. Meu sonho é poder estar pessoalmente, em breve, com todas essas pessoas que estão aqui comentando e assistindo a nossa live. Eu não aguento mais ver vocês pela internet, gente. Durval, a mesma coisa. Estou dando para entrar, abrir a porta da sala do Durval, interromper a aula. Flavinha, a gente precisa disso urgentemente, viu? O que é a aula de Durval, senhor? Olha, nosso amigo Divaldo Brainer, que está nos acompanhando aí, no retorno, a gente precisa fazer o bom uso do violão para comemorarmos a possibilidade de estarmos juntos, viu? Eu ouvi dizer que você vai dar aula com música, né? Parece lá na FECAP, né? Parece, né? Não sei. Algo me diz que isso vai acontecer. Pessoal, claro. Mas Durval, muito, muito interessante os pontos que você colocou sobre segurança pública. Eu achei interessantíssimo também ver o ponto... Pode falar, meu querido. Você me permite fazer só 2 observações rápidas. Eu vi aqui uma observação de Mariá nos questionando sobre o sistema penitenciário durante a pandemia e um caso de um perfil aqui, que eu não estou conseguindo identificar o nome, mas é perguntando assim, se há a possibilidade de alguém ser preso por desobediência ao decreto. E aí eu queria só fazer um esclarecimento. A pessoa não é presa por desobediência ao decreto, é presa por desobediência à norma do artigo 268, que é uma lei federal, cujo preceito é complementado por um decreto. Existe uma diferença, uma distância abissal aí com relação a isso. E quanto ao que Mariá questionou do sistema penitenciário, de fato, assim, eu acho que é uma logística completamente diferente. Eu não estou inteirado acerca do sistema penitenciário,
acompanhei aquela questão dos containers, né, de colocação de container e tal. Acho que eles vão trabalhar a base de uma política de minimização de danos, não é? De redução de danos, enfim. É, de fato, uma situação muito complicada em que esses direitos vão entrar em conflito e vai ser preciso muita serenidade, muita experiência e muito conhecimento para poder dar o retorno que se precisa nesse momento. Nossa, é isso que a gente está precisando, né? Conhecimento, conhecimento e experiência, né? São as duas qualidades que o professor Duval alia tão bem. Nossa. Mas eu só digo verdades aqui nas lives, gente. A câmera parece que ela nos distrai a verdade. Sim. Duval, nós temos que encerrar por uma questão logística, senão eu não consigo gravar a live. E já pediram muitas vezes para que nós gravássemos a live. Você já tem um compromisso de retornar em outras temporadas, mas eu só tenho a te agradecer aí pela participação. Mas antes de encerrar e passar a palavra para você, eu tenho que, na verdade, como essa é a última live de uma temporada que nós estamos fazendo, né, no Just Política, eu tenho que agradecer inicialmente assim, a todo mundo da Universidade de Pernambuco, ao nosso queridíssimo diretor Duval, não só porque ele está aqui presente, mas eu sempre agradeço ele em todas as lives. Ao nosso coordenador de curso, Alexandre Saldanha, a nossa coordenadora de extensão, a Rebeca, a todo mundo que faz parte da FECAP, a todo mundo do grupo de pesquisa. O grupo de pesquisa ele tem sede na FECAP, conta com pesquisadores também egressos de outras instituições, também colegas da Universidade Federal de Pernambuco, todos que colaboram de forma muito ativa para que esse grupo esteja em frente. Nós também temos que agradecer aos nossos alunos da FECAP e de outras instituições, de todas as instituições, ou ex-alunos também. Tem gente da ESO, gente, de 2007, 2008 que está nos assistindo aqui. Muito legal mesmo. Aos nossos colegas, a todo mundo que divulga as lives. Eu sei que eu estou parecendo uma guila, gente. Os mais antigos lembrarão dessa. O pessoal da FADIC, tão queridos, tanta gente boa que está nos acompanhando. Eu também queria fazer um convite para o pessoal. São alguns convites, não serão muitos, mas alguns convites. Primeiro, gente, para acompanhar toda a atividade de pesquisa e de extensão que é desempenhada na FECAP. O Just Política é um dos grupos e uma das vertentes da pesquisa de uma instituição que é sempre tão ativa e vibrante, assim. Quem conhece um pouco da FECAP sabe que nós temos diversas frentes de pesquisa e em tecnologia, trabalho, enfim, violência, gênero, diversidade, civil, história do direito. Também temos muitas frentes de pesquisa lá em Arco Verde e o Just Política é somente uma dessas manifestações. Então, está todo mundo convidado para acompanhar as novas lives do grupo, as novas temporadas, as atividades do nosso Instagram, no YouTube. E muito obrigada. E agradecer em nome do Duval a todos vocês. Muito obrigada de verdade, Duval. Queria te ouvir um pouquinho também. Eu aqui quero agradecer, Flávia, a você pela gentileza de sempre, pela amizade de tanto tempo, pela sua capacidade de trabalho, pela sua correção de procedimentos, pela forma como você se coloca, pela capacidade de arregimentar pessoas, pensamentos e sentimentos. Então, parabéns. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com essas pessoas, revendo virtualmente e participando desse bate-papo. De fato, muito obrigado. Eu espero que a gente se reencontre em breve, pessoalmente, mas que enquanto isso não seja possível, a gente possa renovar essas oportunidades de um bate-papo virtual. Um beijo para você e que nós continuemos nos cuidando, mantendo da saúde, que é o mais importante nesse momento. Tá? Um beijo. Muito obrigada. Obrigado. Um beijo, Duval. Um beijo a todos vocês. Muito obrigada e continue me seguindo que tem coisa boa para acontecer. Tchau.